Oi gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de Matemática 1, mas antes de começarmos, vamos a algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, caneta, lápis e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nossa aula será de resolução de exercícios sobre as matérias que nós já estamos estudando há algum tempo, certo? A primeira questão que nós iremos resolver é a segunda questão da página 93. Todas as questões que vão ser trabalhadas são as questões do livro de vocês. Sabendo que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 26 e que x vezes y é igual a 13, qual o valor de x mais y ao quadrado? Vamos lá observar. A questão quer saber quanto é x mais y. A questão quer saber o seguinte, os dados primeiro que a questão nos forneceu. A questão quer saber quanto é x mais y ao quadrado, sabendo que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 26. E sabendo que x vezes y é igual a 13. Vamos lá observar. A gente viu que aqui a gente pode, no x mais y ao quadrado, podemos aplicar a seguinte fórmula, que a gente viu na nossa aula passada. Que x mais y ao quadrado é a mesma coisa que o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é y, mais o quadrado do segundo, que é y ao quadrado. Agora vamos só organizar, vamos só mudar de lugar. Se a gente mudar aqui os termos de lugar, nós vamos ter o seguinte. X mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy. Eu só fiz mudar os termos de lugar e a questão nos forneceu os valores dessas operações. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 26. Eu vou substituir mais 2 vezes x vezes y. A questão forneceu para a gente que x vezes y é igual a 13. Agora eu vou efetuar a operação. X mais y ao quadrado é igual. Vou repetir o 26 e o mais. 2 vezes 13, 26. Então, x mais y ao quadrado é igual a 26 mais 26, igual a 52. Então, a resposta da nossa questão é 52. Agora, vamos dar continuidade com a questão 4 da página 93. Determine um número par n, sabendo que o produto dos seus dois vizinhos ímpares é 143. Vamos lá observar. Ele falou para a gente, vamos anotar os dados que a questão nos forneceu. Ele forneceu para a gente que n é um número par. E ele quer saber qual é o produto dos dois números ímpares vizinhos. Para isso, vamos observar aqui um exemplo para me poder explicar a vocês. Digamos que nós temos o 1, 2 e 3. Onde o 2 é o nosso número par, então vamos chamar ele de n. O 3 é a mesma coisa que 2 mais 1, concorda? Então, o 3 é a mesma coisa que n mais 1, já que eu disse que 2 é n. O 1 é a mesma coisa que 2 menos 1. Então, 1 é a mesma coisa que n menos 1. Então, os dois vizinhos pares vai ser n menos 1 e n mais 1. Esse meu exemplo aqui, ele serve para qualquer número, para qualquer sequência. Por exemplo, se eu tivesse 5, 6 e 7 e chamar o 6 de n, o 7 é a mesma coisa que n mais 1 e o 5 é a mesma coisa que n menos 1. Então, com isso, nós estamos vendo que os dois números ímpares vizinhos é a mesma coisa que n menos 1 e n mais 1. Então, sabendo disso, nós vamos aqui agora para o que a questão quer. A questão está pedindo para a gente o produto, a multiplicação dos dois números ímpares. Então, está pedindo o produto para a gente de n menos 1
vezes n mais 1. E a gente viu na aula passada o seguinte, nós vimos na nossa aula passada que n menos 1 vezes n mais 1 é a forma fatorada de n ao quadrado menos 1 ao quadrado. A gente viu isso na nossa aula passada, que n ao quadrado menos 1 ao quadrado, a forma fatorada é n menos 1 vezes n mais 1. A gente só fez o caminho inverso. Então, o produto dos dois números vai ser n ao quadrado menos 1 ao quadrado. E a gente viu que esse produto, que a questão nos disse, o produto é igual a 143. Vamos efetuar aqui essas potenciações. N ao quadrado fica n ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, é igual a 143. O 1 é negativo, vai passar para o outro lado positivo. Então, n ao quadrado é igual a 143 mais 1. Então, n ao quadrado é igual a 144. O quadrado vai passar para o outro, a potência vai passar como raiz. Então, vai ficar que n é igual a raiz de 144. A raiz de 144 é o número que vezes ele mesmo dê 144, que é 12. 12 vezes 12, 144. Então, nosso n é igual a 12. Agora vamos dar continuidade. Agora, a questão 15 da página 104. O valor para a expressão algébrica para que x é igual a 1,6 e y é igual a 6,25. Vamos lá observar. Nós temos a seguinte expressão. Nós temos deixa eu ainda consertar, porque ela não nos forneceu assim. Forneceu de outro jeito. Aqui já era eu resolvendo. Só um instante. Essa aqui é a operação que pediu para a gente resolver, sabendo que x é igual a 1,6 e y é igual a 6,25. Vamos fazer o seguinte, a gente viu na propriedade de potência que quando a gente tem um expoente negativo, para a gente deixar o expoente positivo, a gente precisa inverter a fração. Esse x é a mesma coisa que x sobre 1. Então, quando a gente inverter, vai ficar 1 sobre x ao quadrado. Menos 1 sobre y ao quadrado, dividido sobre 1x mais 1y. Agora, nós vamos substituir os valores de x e os valores de y. Vai ficar 1 sobre 1,6 ao quadrado, menos 1 sobre 6,25 ao quadrado, dividido por 1 sobre 1,6 mais 1 sobre 6,25. E agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos efetuar essas potências. Vai ficar 1 sobre 1,6 vezes 1,6 dá 2,56. Menos 1 sobre 6,25 vezes 6,25 é igual a 39,06. Dividido por 1 dividido por 1,6 é igual a 0,63. Mais 1 dividido por 6,25 é igual a 0,16. Vamos continuar. 1 dividido por 2,56 é igual a 0,39. Menos 1 dividido por 39,06 é igual a 0,03. Dividido por 0,63 mais 0,16
0,79. 0,39 menos 0,03 é igual a 0,36 dividido por 0,79. Que essa divisão é igual a 0,465. Então, o item correto é o item B. Gente, algo muito importante de ser ressaltado é que nessa questão, provavelmente para vocês, a parte mais difícil foi a multiplicação com vírgula, que a gente já tinha visto no começo do ano, que vocês tinham uma dificuldade. Então, o que é que vocês precisam fazer? Quem ainda tem dúvida em multiplicação, divisão, adição, subtração com os números decimais, deve assistir às aulas do 6º ano, porque eles estão vendo essa matéria. Assistam, quem tem dificuldade, assiste às aulas do 6º de Matemática 1, para vocês observarem, vocês tirarem dúvidas, para vocês reverem, revisar, certo? A próxima questão que nós vamos resolver é a questão 21 da página 105, que pede para a gente fatorar essas seguintes expressões numéricas. Vamos lá. Vamos iniciar pelo item A. No item A nós temos essa expressão. Como é que nós vamos fatorar? O primeiro passo, a gente viu aqui que nos dois primeiros termos, o x, eles têm o x em comum. E os dois outros termos têm o z em comum. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos colocar o x em evidência nos dois primeiros termos e o z em evidência nos dois outros termos. Se eu colocar o x em evidência, vai ser x dividido por x mais px dividido por x. Isso mais o z em evidência, que vai ser cz em evidência dividido por z mais dz dividido por z. Vamos efetuar as divisões. Repito, x dividido por x, 1, mais bx dividido por x, eu corto o x de cima com o x de baixo, sobra só o b, mais, repito, o z, cz dividido por z, corto o z e sobra c, mais dz dividido por z, eu corto o z e sobra d. Então, a forma fatorada vai ser x vezes 1 mais b, mais z vezes c mais d. Agora, vamos resolver o item B. O item B traz a seguinte expressão. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no item A. Nos dois primeiros termos tem o t igual e nos outros dois termos tem o b. Então, a gente vai colocar em evidência. Primeiro, nos dois primeiros termos, a gente vai colocar o t em evidência. E a gente vai ter 5z ao quadrado t dividido por t, mais 10t dividido por t, menos... Agora, a gente vai colocar o b em evidência. 3ab dividido por b, mais 5b dividido por b. Vamos efetuar agora aqui essas divisões. Repito o t. 5z ao quadrado t dividido por t. Eu corto os t e sobra 5z ao quadrado. Mais t com t vai embora, sobra 10. Menos b vezes. O b vai embora com o b e sobra 3a, mais o b vai embora com o b e sobra o 5. E essa é a forma fatorada do item B. Agora, vamos para o item C.
Vou escrever aqui a expressão que nós temos no item C. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora é o D nos 3 primeiros termos e o X nos outros termos. E o que é que a gente vai ter? Vamos colocar aqui em evidência. Primeiro, o D em evidência. A gente vai ter BD dividido por D, mais CD dividido por D, mais D dividido por D. Isso mais, agora o X em evidência. CX sobre X, mais BX sobre X, mais X sobre X. Agora vamos efetuar as divisões. Vai ficar D, B mais C, mais D, mais X, C mais B, mais 1. Perdão, aqui não é D, aqui é 1. D dividido por D é 1. Vocês conseguem observar que a gente tem os mesmos termos entre parênteses, B, C e 1, C, B e 1, não está na mesma ordem, mas isso não interfere, porque na adição a ordem não altera o resultado. E a gente viu na nossa aula passada que quando nós temos isso, a parte aqui de dentro dos parênteses iguais, a gente pode escrever essa expressão da seguinte forma: o D mais X vezes B mais C mais 1. Então, essa aqui é a nossa fórmula fatorada. Com base na fórmula que a gente estudou na aula passada, nós vimos que nós podemos fazer isso daqui, quando nós temos os valores dentro do parênteses iguais. Agora, vamos fazer o item D. No item D, nós temos o seguinte: esse daqui eu quero que vocês observem bem o passo a passo para a resolução, porque é a primeira vez que vocês vão ver, a primeira vez que eu vou abordar esse tipo de fatoração. Sempre que eu tiver esse tipo, um z ao quadrado e 3 termos, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz quadrada de z ao quadrado do primeiro termo e vou tirar a raiz quadrada do último termo. E eu vou ter o quê? Z ao quadrado. A raiz de z ao quadrado é z, porque eu corto o expoente com o índice. A raiz de 169 é 13. E com isso nós vamos ter a seguinte resposta: z, qual é o sinal que nós temos aqui do lado do z? Menos 13 ao quadrado. Essa é a nossa forma fatorada. Sempre vai ser assim a resolução quando eu tiver 3 termos e 1 ao quadrado, quando eu tiver uma equação do segundo grau. E assim nós concluímos nossa aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando, e para rever essa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola ou o canal da escola no YouTube para vocês reverem as aulas quando e onde vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!